Fala, Regatiana, começando mais um vídeo aqui no canal CR Minha Paixão. Falar aqui sobre a derrota de ontem, né, da equipe regatiana diante do Vila Nova. Essa pressão aí diante da diretoria regatiana, que tem que ter mudanças, contratações, precisa, e trazer aqui a coletiva, né, do Mr. Barroca após dessa derrota diante da equipe Vila Nova. Saber que não consegue vencer há 5 jogos. Iniciando a coletiva com o professor Eduardo Barroca. Iverson Fernandes, da Rádio Gazeta. Boa noite, Barroca. O CRB mais uma vez teve um volume de jogo, mas novamente pagou por 2 erros individuais. Como tem sido a sua conversa com a diretoria? Eles possuem o entendimento de que a culpa não é somente da comissão técnica? Bem, boa noite. Primeiro falar sobre o jogo. Acho que o jogo de hoje retrata um pouco do que tem acontecido nos últimos jogos. Acho que a gente mais uma vez teve um volume de jogo, tivemos bastante oportunidades, conseguimos jogar dentro da nossa característica aqui, e na verdade a gente está sofrendo com as oportunidades que o adversário acaba encontrando no jogo. Infelizmente a gente tem sofrido os gols e não temos conseguido eficácia para fazer os nossos gols mesmo com volume grande. Então tem acontecido de forma recorrente nos últimos jogos, é bem evidente isso. Com relação a culpados, né, eu sempre vou assumir a responsabilidade como treinador da equipe, eu sou sempre o principal responsável, converso sempre com a direção do clube e cabe a gente aí buscar resolver esse problema de resultados. Nesse momento não adianta eu vir aqui falar de números, falar de posse de bola, falar de oportunidades criadas, falar que a gente lidera quase todos os quesitos positivos da competição. A gente está precisando realmente de resultado, porque o resultado vai trazer de novo confiança aos jogadores. A gente vinha jogando bem e o primeiro gol claramente tirou um pouco a nossa confiança, e depois o segundo gol no início do segundo tempo tirou mais ainda, né? A quantidade de resultados acumulados negativos vai tirando essa confiança dos jogadores. Só tem uma forma de recuperar isso, que é buscando unir forças e trabalhar por uma vitória para quebrar essa sequência e voltar ao caminho de bons resultados, porque realmente o nosso maior problema não tem sido o rendimento. Nosso maior problema, a gente não vem aqui depois dos jogos falar que nossa equipe jogou muito pior do que o adversário, ou que jogou mal. A gente tem tido realmente muita dificuldade com os resultados e a gente precisa urgentemente estancar isso com bons resultados nos próximos jogos. Pergunta de Luciano Costa, Jovem Pan News. Barroca, as saídas de GG e Danielzinho foram opção técnica ou por desgaste físico? GG, no intervalo, eu optei em colocar Giovani por característica. Giovani é um meia mais definidor do que organizador. GG é um meia mais organizador, e pelo fato da gente estar perdendo o jogo de 1-0, eu optei em trazer o Danielzinho para organizar junto com o Meritão e ter o Giovani como um meia atacante mais contundente para finalizar de fora da área, para chegar mais à frente. Daniel depois foi substituído porque o jogo já estava 2-0 e começou a se desenhar para a gente atacar bastante, e a equipe do Vila Nova apostando nas transições. Então, como minha ideia naquele momento era ter os 3 atacantes próximos dentro da área e soltar os 2 laterais ao mesmo tempo, soltar o Léo e soltar o Matheus Ribeiro, a ideia de ter o Christopher ali é para que ele desse uma sustentação por trás para o Meritão junto com os 2 zagueiros, para que a gente não ficasse tão exposto nos contra-ataques, porque começou a ficar perigoso o adversário se fechando e usando os contra-ataques. Então, foi esse o motivo. Pergunta de Bruno Protásio, Rádio Pajuçara. Barroca, você estuda mudar o esquema tático do CRB? Com certeza, é uma das alternativas. Tentar encontrar uma solução onde os jogadores se sintam confiantes. Tudo pode acontecer, apesar de deixar claro que taticamente a nossa equipe tem jogado bem, tem jogado com coragem, tem jogado com a bola, tem criado oportunidade, mas está insuficiente. Eu, como treinador, preciso sim encontrar soluções, talvez coletivas, para tentar encontrar uma forma de mudar esse cenário que a gente se encontra hoje.
A pergunta de Matheus Guimarães, Timaço da Gazeta. Barroca, após 6 jogos sem vencer, você sente o seu cargo como treinador do CRB ameaçado? Eu tenho apoio da direção, tenho uma relação muito frontal com o presidente, com o Ari, e de verdade essa é a minha menor preocupação. Eu estou bastante indignado, estou bem incomodado com os nossos últimos resultados e trabalhando muito para tentar reverter, trabalhando muito para tentar encontrar as soluções, tentar fazer com que os jogadores consigam aumentar o seu rendimento individual, que a gente coletivamente também esteja mais forte, para que a gente busque uma vitória e quebre essa sequência para voltar à competição. Eu ainda acredito muito no trabalho, acredito muito no clube, acredito muito nas coisas que a gente tem feito. Infelizmente, a gente está em um momento de oscilação que está durando muito mais do que a gente imaginava e muito mais do que deveria durar, até pelo rendimento da equipe. Eu acho que é muito evidente, todo mundo que entende um pouquinho de futebol vai ver que o nosso time é um time que cria, é um time que joga bem, é um time que joga com coragem, é um time que faz coisas muito boas, mas a gente está pagando um preço muito alto nos detalhes do jogo e que a gente precisa trabalhar para corrigir e estancar isso o mais rápido possível. Pergunta de Ricardo Amaral, da TV Gazeta de Alagoas. Barroca, boa noite. Até quando é possível continuar sem reforços com esse desempenho apresentado? A gente tem conversado sobre isso, a direção já sabe o meu pensamento, converso diariamente com a Ari sobre esse aspecto. A gente recentemente perdeu alguns jogadores, né? Alguns jogadores saíram, Daniel Lima saiu, Fernando Henrique saiu, outros jogadores anteriormente já tinham saído, então a gente tem conversado, não está fácil, a direção tem tentado mapear, não está fácil encontrar pela limitação financeira e pelo cenário do mercado, né? Mas a gente precisa encontrar uma solução sim para estar mais fortalecido e espero que isso aconteça em breve. Barroca, vou até pedir licença que a gente chegou um pouquinho depois. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o jogo, do que você viu, até vi você citando a palavra indignado. Queria saber se isso é em termos de resultado ou também se você viu em termos de atuação. O Matheus até na saída de campo fala até que assim, não dá pra gente falar de desempenho quando não tem resultado. Como é que é a sua visão sobre isso tudo? Eu concordo com o Matheus com relação a isso, porque nesse momento o que a gente mais precisa é resultado, né? E a gente acredita em conseguir o resultado através de bons desempenhos. A gente, nos últimos jogos, realmente a gente tem tido um volume ofensivo muito grande, mas a gente tem esbarrado na falta de eficácia e nas oportunidades que os adversários estão criando, eles estão conseguindo fazer os gols. Então, isso vai tirando um pouco a confiança da equipe coletivamente, dos jogadores individualmente, e cabe a mim, como treinador, fortalecer os jogadores, confiar. Eu preciso ser um pilar de confiança para eles e também um pilar de tomada de decisões de forma de jogar coletivamente, tomada de decisões nas escolhas dos jogadores. Eu acho que a gente está em um momento que a gente precisa tomar decisão. Eu, como treinador, preciso tomar algumas decisões para chacoalhar, para encontrar soluções diferentes daquelas que a gente tem tentado e não tem dado certo. Então, eu não posso, num momento como esse, querer resultado diferente tomando as mesmas decisões, né? Então, com certeza, vou tentar encontrar internamente, dentro do cenário que a gente se encontra, do grupo de jogadores que a gente tem, encontrar decisões que possam nos tirar dessa situação que a gente se encontra hoje.